Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele faz quebrar algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. O maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil e de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito do Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja avisado por dado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Uma Empresa de Sucesso com Leonardo Chucruti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Empreendedorismo 2024. Essa que é a 6ª edição, o nosso tema são histórias reais. E eu estou aqui um pouco para dividir a minha história, case real, coisa viva, e espero fazer parte da sua vida e da sua história, de acrescentar um pouquinho mais, dividindo a minha experiência com você. Hoje eu vou trazer um tema que é como tocar o coração das pessoas e como é que a gente pode fazer que nossa empresa ela seja alavancada, né? E aí, para tudo isso começar, eu sou Leonardo Chucruti, eu costumo dizer que o maior orgulho, dizem que eu faço um montão de coisa aí, youtuber, empreendedor, coisa e tal, mas eu amo dizer duas coisas. Primeiro, eu sou professor. Eu amo trocar, eu amo aprender, eu amo dividir o meu conhecimento. E a outra importante função que eu tenho na vida é ter 3 mentorados, que é o Gael, esse fofo que você está vendo aí no meu slide, que ele sorri com os olhos, a Bebeca, que é a minha princesa, e o meu primogênito, que hoje está com 15 anos, 1,87 m, maior que eu. E eu falo que a minha meta de vida é quando esses moleques ficarem grandes, casarem, e se eles quiserem dividir o tempo comigo os finais de semana, aí eu zerei a vida, que é o mais importante. As outras coisas que estão dizendo aí, nada mais é do que abstração. Eu sou youtuber, eu tenho um canal lá com mais de 115 mil inscritos. Fui piloto da aeronáutica, aliás, eu vou contar essa história para você. Sou empreendedor desde sempre, desde os 18 anos. Vendi quentinha, vendi pipa na praia, lavei carro, tirei xerox, mas sempre com o mesmo entusiasmo. Acho que, aliás, essa é a primeira dica que eu te dou. A mentalidade faz toda a diferença para você construir um grande negócio, para você empreender no Brasil, que é um país, eu costumo dizer que é um país que, se você faz qualquer coisa aqui no Brasil, você faz em qualquer lugar do mundo, que é difícil, mas é gostoso. É desafiador, mas é gostoso. É bom impactar, tocar no coração das pessoas e mudar o Brasil por meio do empreendedorismo, né? Eu criei um sistema de ensino XYZ que eu vendi para uma grande empresa na área da educação. Idealizei o Transforma Educação, onde é dono do Grupo 01, que são mais de 10 mil alunos, mais de 25 escolas, né? A gente tem uma franqueadora, que é o Educandos, a gente tem uma marca mais premium, que é o ZH+, e também sou investidor anjo, lá com o João,
né, da Bolsa Nova, a gente tem um pool chamado Leonardo Chucrute, onde a gente investe em startup, a gente investe na área de tecnologia e é bem legal. Mas eu queria começar esse tema de hoje, histórias reais, começando pela minha história e te trazendo vários insights que fizeram, que mudaram e que transformaram a minha vida, né, aqui no empreendedorismo. Então, eu nasci, a gente costuma brincar lá em Nova Iguaçu, terra do Peter Pan, a terra do nunca, e eu costumo dizer o seguinte, a gente não tinha conhecimento que a gente tem hoje, acesso. Por exemplo, você está aí de casa nesse evento online e está conseguindo ouvir a minha história. Antigamente, há 30 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, isso era muito difícil, a gente não tinha essa informação. A educação era difícil, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu estava vendo Sessão da Tarde e passou o filme Top Gun com Maverick, Tom Cruise. Eu falei, caramba, eu quero ser o Chucruiser. Eu quero pilotar avião, fazer pirueta, mas eu não tinha acesso à educação. Eu lembro que eu cheguei na escola, eu estudava na escola municipal e perguntei para a professora Maria assim, falei, Maria, como é que eu faço para ser um piloto? Como é que eu faço para pilotar a aeronave T-25? E ela falou, Léo, é muito simples, é só você estudar. Aí eu pensei, como assim, só estudar? Eu vim à escola todo dia, eu como merenda no prato azul e jogo bola, porque estudar eu estudo. Então eu vou ser o Chucruiser, vou ser piloto. Só que quando ela falou isso, eu falei, pô, já me via. E isso é algo importantíssimo para você que empreende no Brasil. Cara, a primeira coisa para as coisas acontecerem, a gente tem que colocar na nossa mentalidade. Eu brinco com a lei da atração, eu coloco na minha cabeça, eu posso pensar, eu posso realizar. Chucrute, mas isso não é meio mágico, meio... Não. Eu estou te falando o seguinte, se você coloca na sua cabeça, você vai procurar um motivo a qual você tem que fazer para isso se tornar realidade. Você começa a se comprometer com você para buscar isso. E quando eu quis ser o Chucruiser, falei, cara, eu preciso estudar, como é que eu faço? E aí eu lembro que nessa época eu trabalhava na Xerox, eu trabalhava na fotocópia, ainda era toner líquido, né? E um menino, um amigo meu hoje, ele trabalha comigo, inclusive é meu diretor pedagógico das escolas, o André Biondi, ele chegou para tirar cópia e eu lembro que eu vi uma apostila que tinha um piloto lá que chamava o Militar, Turma da Vitória, TV. Cara, quando eu vi aquilo, eu chego a arrepiar, caramba, é um sinal, eu vou ser o Chucruiser e alguém mandou recado. Eu perguntei, Biondi, como é que eu faço para ser piloto? E ele com a maior paciência do mundo, e aí fica outra dica. Você está pelo caminho certo. Se você está aqui assistindo esse Summit hoje é porque você quer melhorar e aperfeiçoar o seu empreendimento, a sua empresa. E a melhor forma é pedir ajuda e ouvir histórias reais de quem já passou por isso. E aí eu lembro que ele me explicou tudo e ele falou, cara, ó, para você passar, tu tem que fazer concurso. Eu falei, então tem que estudar e você vai ser avaliado, interessante. Mas ele falou, ó, a prova não é fácil. Mas, se você quiser, na época ele me indicou um colégio preparatório no Rio de Janeiro. Se eu fosse trazer para dinheiro de hoje, aproximadamente R$1.000 custava a mensalidade. Pô, e talvez eu ganhasse na Xerox, sei lá, 300, 400 reais. Então era muito distante da minha realidade, mas eu sou um cara que eu sou inconformado. Para mim, na verdade, a palavra impossível é apenas uma questão de opinião, como dizia o Charlie Brown lá na sua música. E eu fui fazer o bolsão, que era uma prova de bolsa. E eu lembro, tinha 20 questões na prova e lá estava o seguinte, ó, se você acertar de 0 a 10, você ganha 10% e vai aumentando, se gabaritar, acertar as 20, vai ganhar 100%. Eu fui mega animado, já me vendo Chucruiser de macacão pilotando o avião. Cheguei lá, fiz a prova e acertei 2 questões das 20. Aí eu falei, caramba, vai ser difícil eu ser o Chucruiser. E na época o professor Ozimbo, ele veio, conversou comigo, e ele falou, meu filho, será que você não seria melhor você fazer prova para soldado, para sargento? Esse negócio de piloto é um pouco mais difícil. Tem o inglês, tem a matemática, tem o português. Mas eu estava focado, eu falei, não, cara, eu quero ser o Chucruiser, eu quero pilotar, eu quero fazer pirueta. E ele falou, cara, infelizmente eu não consigo te ajudar, porque eu ganhei 10%, 2 questões, inclusive se eu tivesse acertado 0, eu tinha ganho os mesmos 10%. Eu fui para casa chorando e pensando, falei, cara, como é que eu vou conseguir ser o Chucruiser, como é que eu vou pilotar? E eu acho que isso é uma característica do empreendedor, de quem quer mudar o mundo. E eu fui para casa e tive uma ideia genial. Falei, caramba, eu vou voltar lá pro Orozimbo
e vim perguntar se ele não quer permutar comigo. Então eu propus a ele, cara, e se eu tirar xerox aqui para você e encadernar suas apostilas e eu estudar na sua escola através de permuta? Ele falou, cara, super funciona para mim, se você estiver disposto. E aí meus olhos brilharam de novo, falei, caramba, vou ser o Chucruz, eu vou pilotar a aeronave. E aí eu voltei, e aí eu lembro, cara, eu entrei na sala de aula, parecia aquele Maracanã, um montão de gente, e os meninos não eram de Deus. O professor falava e os caras já respondiam. Eu lembro que o cara botou 2 ao cubo, eu pensei que ele tinha escrito 23 errado. Eu não sabia nem que 2 ao cubo era 2 vezes 2 vezes 2. E eu já estava indo para a primeira série do ensino médio, eu tinha 15 anos. E aí aquilo começou a ser assustador. E aí voltei para casa de novo, chorei a semana inteira, falei, caramba, vai ser impossível ser o Chucruz. Mas aí eu não desisti. E essa é outra característica de empreendedor, de você que está empreendendo. Cara, não dá para desistir, tem que ser resiliente. As adversidades vão vir, mas você tem que estar disposto a continuar e mantendo o mesmo entusiasmo, entendendo que a adversidade vem, mas é só um momento, que aquilo é passageiro. E aí voltei, estudei 6, 8 meses, fiz a prova da EPICAR e aí acertei 3 questões. Putz, aí tu, poxa, Cruz, não melhorou nada. Claro que eu melhorei, eu tinha acertado 2, agora eu acertei 3, 50% a mais. Mas ainda estava muito longe da minha realização do meu sonho. Mas continuei mais um ano, agora acertei 11 questões, já saiu meu nome lá na listinha rosa do Jornal dos Esportes, mas eu continuei com o mesmo entusiasmo. E no 3º ano fiz a prova, passei, pilotei a aeronave T-25, a melhor aeronave de treinamento militar do mundo, segundo o cadete Ramalho. E uma coisa interessante que eu aprendi, que tudo na vida tem um propósito, tudo acontece por um motivo. É por isso que eu falo sempre que você tem que entregar o seu melhor em qualquer lugar que você tiver, porque sempre tem alguém olhando, seja ele o trabalho bom, seja ele o trabalho ruim, tem alguém olhando, examinando, avaliando, e eu sempre entreguei o meu melhor. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque eu trabalhei tirando xerox, depois eu construí um sistema de ensino que eu vendi por milhões. Quando passei para piloto da aeronáutica, eu lembro que meus amigos, a gente ia para Barbacena, depois para Pirassununga, a gente voltava aos finais de semana na sexta-noite, e aí a gente tinha o sábado livre e tinha que voltar no domingo. Quando eu comecei a aprender a matemática, sabe o que eu fiz? Eu tinha que retribuir para o universo que ele me deu. Então eu dava aula em um curso comunitário, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos finais de semana. Então eu chegava da academia da Força Aérea, ao invés de curtir, sair, zoar, o que eu fazia? Eu dava aula. E talvez você fale assim, Chico, você pagava para dar aula? Se você falar monetariamente, sim. Porque pagava passagem, tinha que me alimentar e não ganhava nada. Brincadeira, não ganhava nada. Eu ganhava um olhar único de gratidão de pessoas apaixonadas, dizendo assim, obrigado por você dividir o conhecimento comigo, obrigado por você fazer isso. E olha que legal. Eu cheguei na Academia da Força Aérea no 2º ano, fui desligado da Academia da Força Aérea e sabe o que eu sabia fazer de melhor? Dar aula. Então, quando eu falo para você fazer, entregue o seu melhor sempre. Sempre tem alguém olhando. E aí, eu comecei a dar aula apaixonado. Quando fui desligado, cheguei num cursinho preparatório lá no Rio de Janeiro, bati na porta do cara e falei, cara, eu queria dar aula no seu curso. Ele falou, tá maluco, Chucrute? Não é assim. Você tem que ser formado. Eu falei, não, para curso livre, eu tenho conhecimento, eu sou bom na matemática. E isso é outra dica para você. Você tem que ser muito bom no que você faz. Se você ainda não é, você tem que se preparar dia e noite para ser o melhor, porque não dá para conseguir nada se você não se dedicar ao máximo, se você não souber se relacionar. E aí eu tive a oportunidade, logo no 1º ano, virei monitor, virei professor e tive a oportunidade para ser sócio de um cursinho preparatório. Eu lembro, eles tinham uma empresa em Niterói, aqui em Rio de Janeiro, tem uma ponte gigante aqui em Niterói, e eles fizeram a escola lá achando que ia dar muito dinheiro, porque o nome era forte. Só que eles esqueceram que era outro mercado, eram outras pessoas, mas fizeram. E começou a dar prejuízo, 20 mil por mês. E um dos sócios roeu a corda e falou, cara, eu preciso vender minha parte, porque se esses caras fecharem a escola aqui, eu vou perder o dinheiro que eu investi. Há 20 anos atrás, eram 180 mil reais que cada um tinha investido. E esse cara que roeu a corda perguntou, Chucrute, isso eu tinha 1 ano, tinha virado professor há 1 ano. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida. E ele perguntou, você tem vontade? E aí você podia me perguntar, mas por que você com 1 ano, você tinha acabado de virar monitor, professor, por que o cara te deu oportunidade? E eu vou te dar um exemplo. Eu morava na Ilha do Governador nessa época,
E se eu saísse de casa às 6 horas da manhã, eu chegava às 6h30 no trabalho para dar aula e ficava esperando 1h30. Se eu saísse 6h10, eu podia chegar atrasado. 10 minutos de diferença. Sabe quantas vezes eu cheguei atrasado? Nunca. Porque não era... Meu comprometimento nunca foi com o meu patrão, nunca foi com o meu coordenador, meu comprometimento foi sempre com o meu cliente, com o meu aluno, porque eu, de fato, acredito que eu transformo a vida das pessoas por meio da educação. Então isso fez toda a diferença, porque quando o cara falou assim, cara, tem alguém quebrando, mas eu sei que tem um cara apaixonado que chega antes do horário, que ele entrega o melhor na sua aula, que ele sempre está pensando no melhor do seu aluno, que ele entrega o melhor resultado, porque ele é incansável. E esse cara era eu. E aí ele perguntou, Chucrute, você quer ser sócio? Você quer comprar 33%? Eu faço pelos mesmos 60 mil. Eu falei, eu quero. Sabe por quê? Porque eu sempre fui apaixonado. Eu lembro, eu entrei na sala de aula a primeira vez, eu falei, cara, eu quero ser dono do cursinho, eu quero ser professor igual a esses caras, eu quero transformar a vida das pessoas. E aí, quando a oportunidade veio, eu estava lá pronto. Eu estava disposto a fazer. Só não tinha o dinheiro. Faltou esse detalhe, eu não tinha os 60 mil reais. Mas eles pegaram um empréstimo lá no Banco do Brasil na época, 20 mil reais, que era a entrada que ele queria, e os outros 40 mil eu paguei financiado, prestações de 4.276. Eu lembro o valor e eu comecei a dar aula, eu comecei a panfletar. Caramba, você era o diretor do curso e era o panfleteiro? Sim. Eu comecei nas escolas, já pensou em ser piloto? Já pensou em fazer isso? Porque eu tinha um sonho de transformar a vida das pessoas. E, cara, eu falo isso, as pessoas não acreditam. Nunca foi pelo dinheiro. Sempre foi por impactar e para mudar a vida, o mundo das pessoas, assim como a minha foi transformada por meio da educação. E isso começou a acontecer. Em 2, 3 anos a gente virou o jogo, já não dava prejuízo, já dava lucro. E aí começou as coisas a acontecer, aí fiz 1 ano, aí sobrou 2, 3, comecei a fazer unidades. E aí, hoje nós estamos aí com um grupo de educação com mais de 25 escolas, com mais de 10 mil alunos. E aí o grande segredo que eu estou aqui para conversar hoje é, Chucrute, como é que você fez isso tudo? Como é que você teve esse insight? A primeira coisa, eu comecei a entender de que uma empresa é feita. Uma empresa, ela é feita de gente. Então, em primeiro lugar, quando você... a gente tem grandes grupos de educação aí, que eu brinco que eu tenho o maior grupo de educação do país que não tem banco por trás. Porque os outros grupos maiores que eu tenho um banco. Tem o BTG, tem instituições, tem Family Office. E eu não. Eu tenho gente. Eu tenho gente apaixonada. Eu tenho gente que acredita de fato que a educação pode transformar a vida das pessoas. Eu descobri que em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, uma empresa é feita de gente. Mas eu descobri mais ainda que uma empresa é feita de gente e quem compra a empresa é gente. E aí eu comecei a entender que o grande diferencial é você aprender a tocar no coração das pessoas. Então, se você quer ser um empreendedor de sucesso, se você quer que seu negócio seja exponencial, você tem que começar a entender o seguinte: você tem que aprender a tocar no coração das pessoas. Você tem que entender de gente, você tem que se relacionar com gente, você tem que se comunicar com gente. Aliás, você sabe qual é o maior problema que gente tem? Aliás, relacionamentos acabam por isso, né? O maior problema que toda empresa tem é comunicação. Para com essa história que você mandou no grupo do WhatsApp, que você mandou um memorando, que você mandou um e-mail. Para de história. Para você se comunicar, para você ter uma comunicação assertiva, para você ter uma comunicação não violenta, primeiro você tem que entender o seguinte: comunicação exige afeto. Comunicação exige relacionamento. Comunicação exige olho no olho. Comunicação exige cuidado. É o bom dia. Obrigado por você fazer parte da minha equipe. Obrigado por você fazer parte do meu time. Aí você, não, eu mandei no grupo do WhatsApp. Esquece, cara. Não vai funcionar. E digo mais, a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Para com essa história que o cara não entendeu. Irmão, você tem uma empresa, você tem um negócio, você quer empreender, você quer crescer no Brasil. Se você não se responsabilizar pela comunicação, ferrou. E vou te dar algumas dicas práticas. As pessoas falam, Chucrute, eu não tenho facilidade de fazer reunião. As minhas reuniões são longas, demoradas. E aí, cara, sabe por que elas são? Porque você tem uma necessidade, e é parte do ego, é do ser humano isso, é normal. A gente quer falar muito. Aliás, vende-se muitos cursos de oratória, ninguém vende curso de escutatória, né? Ninguém tem um curso de escuta ativa. E eu te dou outra dica.
A maioria das pessoas que trazem os problemas, elas também trazem soluções. Você só tem que estar disposto a ouvir. Só que você não quer, você só quer falar. Chucrute, como é que eu faço para melhorar a minha reunião? Eu tenho dificuldade. Cara, vou te dar uma dica. Faz a reunião faltando 15 minutos para o almoço. 11h45, começa, faz em pé. Porque se você quiser falar muito, o seu estômago... Cara, acaba logo, tô com fome. Vai se alimentar. Eu tô brincando assim, mas eu tenho várias dicas que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua reunião, porque você tem que alinhar com o seu time. Porque se você quer ter uma empresa grande, se você quer crescer um negócio, é importante ter um time. E, aliás, eu falo isso com você. Caso real, porque o nosso tema são histórias reais. Sabe o que aconteceu comigo? Eu lembro que quando eu estava crescendo, e aí veio uma pessoa, eu contratei um consultor externo para ele mapear a minha empresa. Quais eram os problemas da minha empresa? O nome dele era José Alves, cara muito bom. E ele olhou minha empresa, conversou com o coordenador, com o atendimento, todo mundo. E aí ele chegou para mim e falou assim, Léo, eu já sei qual é o problema da sua empresa. Aí eu falei, que bom, porque eu tinha pago a consultoria, achava caro na época. E ele olhou nos meus olhos e falou assim, cara, a sua empresa tem Léo dependência. Eu fiquei pé da vida, como assim? O problema da minha empresa sou eu, você tá de brincadeira. E aí ele começou a enumerar. Para conversar com o professor é você, para comprar o material é você, para comprar o papel higiênico é você, para ver o financeiro é você, para ver a estratégia... Tudo é você. Ou seja, a sua empresa sofre Léo dependência. Você é o maior problema da sua empresa. E eu falei, caramba, ele tem razão. O maior problema da minha empresa sou eu. E ele fez uma... E esse foi um ponto muito importante no meu jogo, que fez eu repensar e que fez que eu mudasse o meu jogo, foi quando ele me perguntou, você quer crescer ou você quer morrer aqui dentro dessa operação? E eu não tinha dúvida, eu queria crescer. Então ele falou, cara, se você quiser crescer, você tem que formar um bom time, você tem que treinar as pessoas, você tem que desenvolver as pessoas, você tem que fazer isso acontecer, senão você vai morrer dentro dessa operação. Eu fui para casa, pensei, falei, cara, eu quero crescer, eu quero ser o maior grupo de educação do país, e fui. E eu aprendi algumas coisas. Para a gente tocar no coração das pessoas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser um bom líder. E o líder, e eu queria deixar isso claro para você, o maior exemplo de liderança que eu tenho é Jesus Cristo. Jesus Cristo era um líder que não estava preocupado em ser o cara, de estar no Instagram, ser o brabo. Jesus Cristo sempre esteve disposto a servir as pessoas. E esse é o melhor exemplo de liderança que a gente pode ter. Quando um colaborador, um funcionário, um transformador, como você chama na sua empresa, ele chega para você e você está disposto a ouvir, você está disposto a orientar, porque na maioria das vezes o cara traz para você, ele está na operação, ele sabe muito mais do que você, ele só quer que você chancele, vai lá, brilhe. Outra dica importante, quando der certo, dê os louros para ele. Parabéns, obrigado, vou fazer parte do meu time, foi fantástico. Dê feedbacks reais, não feedbacks. Nada de feedback. Aquele... não! Feedbacks reais. Quando der errado, assuma para você, você é o culpado. Ué, mas ele que você botou ele lá. E tudo bem se ele errar. Ele só não pode ficar repetindo o mesmo erro sempre. Mas errar faz parte do processo. Ele é gente, é ser humano. Humanos erram o tempo inteiro. Só tem que ser criativo, errar erros novos. Mas você tem que incentivar que isso aconteça. E eu falo sempre isso. Cara, se você quer ser um bom líder, você tem que entusiasmar o seu time. E outra coisa importante de um líder, de um cara que tem um CNPJ, não tem como ter um CNPJ forte se você tem um CPF fraco. Não dá para você fazer o jogo se você não tem autocuidado. Não dá para você fazer o jogo, não dá para você dar para o cara se você não tem inteligência emocional, se você não está se cuidando, se você não... Sei lá, cara, faz uma terapia, faz algo que te dê prazer. Eu corri 4 meias maratonas e eu odeio correr. Correr não é bom. Mas na pandemia, quando me disseram que quem faz atividade física tem chance de viver mais, eu falei, opa, eu tenho 3 mulheres que eu quero viver mais. Então eu comecei caminhando. Comecei, daqui a pouco corri 2, daqui a pouco corri 5, daqui a pouco eu estava correndo 21. E eu não estou te incentivando a ser corredor, não. Eu estou te falando o seguinte, faça uma atividade física porque é comprovado que melhora o seu desempenho. Cuide da sua inteligência emocional, porque se tu vai cuidar de gente, tu tem que ter uma inteligência emocional boa. Tu tem que ter os altos cuidados.
Se tu não tem autocuidado, cara, tu não consegue passar. Sabe aquele negócio que tipo assim, eu falo pro meu time fazer, exemplo, leia esse livro. Você não lê nada. Como é que tu quer que ele leia, cara? E tem outras ferramentas. Bota o método Kumbuka. Cara, o que é o método Kumbuka, Chucrute, que você faz na sua empresa? Eu pego o método Kumbuka, é o quê? Eu pego um livro, a gente lê, e toda semana a gente sorteia uma pessoa para aquela pessoa dividir o livro, o conhecimento dela. Se ela não lê, ela paga o nosso almoço e vai embora. Mas ela nunca deixa de ler. Porque ela tem um comprometimento público, porque eu estou incentivando, porque eu estou lendo junto com ela, porque eu estou querendo que ela cresça. E a melhor forma a palavra, ela convence. Mas o que arrasta é o exemplo. Então não tem forma melhor, não tem forma mais didática, eu como professor, de te falar, a melhor forma de alguém aprender é com exemplo. E o seu exemplo. Não dá para ele falar para você fazer se você não faz. Se você marca uma reunião e não chega no horário. O seu tempo não vale mais do que o de ninguém, larga de ser bobo, cara. O seu tempo é o mesmo. Aliás, essa é a moeda mais democrática do mundo. O tempo é igual para todo mundo. Para de história. E quando eu falo disso, eu falo, cara, para você ser líder, você tem que ser exemplo. Um líder bom, eu falo que sem AEI não dá. O que é esse sem AEI? Um líder tem que servir. Um líder tem que educar. Um líder tem que mentorar. Um líder tem que acolher. Sabe, eu tenho a Bebeca tem 8 anos. Esse dia ela chegou para mim, pai, eu tenho um crush. Meu coração gelou, falei, ela só tem 8 anos. Mas eu tenho certeza que se eu comunicasse para ela, que isso não pode, não sei o quê. Talvez ela não confiasse em mim para falar mais. Eu por dentro estava tenso, mas por fora eu falei, filha, isso é normal, daqui a pouco vai acontecer. Esse momento agora é para você brincar com seus crushes, com seus amigos. Lá no momento certo, no futuro, você vai ter um relacionamento e jogando limpo, falando para ela o que acontece. Porque aqui, como líder, como pai, como mentor dela, eu tenho que trazer um lugar que tenha confiança. Eu tenho que trazer... O Nelson fala muito isso, um poeta que fala o seguinte, cara, você tem que cuidar do jardim para as borboletas voltarem. E é assim que a gente tem que fazer com o nosso time. A gente tem que trazer um lugar de segurança que ele possa dar feedback que eu tenho que ouvir. Porque se eu for um líder chato, eu vou criar uma barreira, um medo que ele não vai querer mais se comunicar comigo. Ele só vai querer se comunicar comigo se ele se sentir um lugar seguro, que ele é ouvido, que as coisas acontecem, que você entende sem julgamento. Às vezes o cara faz um negócio maneiríssimo. Eu chamo inovação problemas resolvidos de formas diferentes. Aí você fosse resolver um problema, você ia fazer assim. Aí o cara fez, voltou, mas ele chegou no mesmo resultado. Aí você quer dar um feedback para ele, que não é feedback, é um feedback. Não, você fez de forma... Não. Tu só tinha que dizer para ele assim, cara, parabéns, eu nunca tinha visto essa possibilidade, mas tu chegou lá. Genial, eu talvez nunca tivesse pensado nisso. Porque eu tenho que ser um incentivador, eu tenho que ser um inspirador, eu tenho que ser um motivador. Eu brinco que o auge da liderança é quando o seu liderado quer ser igual a você. Aí você, Chucrute, mas se ele for igual a mim, ele vai pegar o meu lugar. Tá no lugar errado, não entendeu nada. Quando tiver alguém para te substituir, tu tá preparado para um lugar melhor, para ir além, para fazer as coisas acontecerem mais. Para de história, para de ficar com esse ego seu. Para de não querer dividir conhecimento, porque alguém vai pegar seu lugar. Esquece isso, cara. Você tem um poder, um potencial de chegar mais além. E vou te dar outra dica. Se você fizer isso, se você formar time, você está dividindo o trabalho. Tem mais pessoas fazendo, tem mais pessoas apaixonadas, tem mais pessoas encantadas. O trabalho não fica pesado. É por isso que a gente vê um montão de líder samurai. O cara pega um problema na empresa, puxa as palas, sai resolvendo para lá e para cá. Ele nunca está pensando num tempo estratégico. Ele sempre está pensando num tempo operacional. E se tu está pensando 100% do tempo operacional, a sua empresa não está crescendo, porque não tem ninguém olhando estratégico. E tu tem que começar a pensar nisso de acordo com o tamanho da sua empresa. Se sua empresa é muito pequena, você vai ter lá 20% operacional, vai ter 80%. Eu comecei assim, era 100% operacional. Eu fui aprendendo, eu fui vendo mentoria. Aliás, eu vou te contar uma coisa. Eu entrei aqui, hoje eu sou mentor do Grupo Êxito, mas eu entrei com mentorado na primeira turma. Janguier me deu vários insights fantásticos, eu sou fã dele. E logo no ano seguinte, eu virei mentor. Porque eu sempre, caraca, eu pegava insight e vamos lá, como é que eu faço? Então, quando a gente começa a entender essas coisas,
as coisas ficam mais normais pra gente. Quando a gente começa a buscar esse conhecimento, a gente entende, agora eu não sou mais 100% operacional, não. Agora eu vou ser 20% estratégico, 80% operacional. Agora eu sou 40% estratégico, 60% operacional. Hoje, o tamanho que a nossa empresa está, eu sou 90%, 92% estratégico e 8% operacional. E aí, hoje eu tô conseguindo ver, eu tô aqui, outro estado vindo conversar com você. Entendeu? Porque eu me preparei, porque eu entendi qual era o jogo e fiz. E as pessoas não entendem, porque para ser um bom líder, eu tenho que tomar um chazinho todo dia. Agora eu botei chá. Eu tenho que ter conhecimento. Mas conhecimento geralmente é aquilo que acontece fora dos holofotes. É o treinamento, é a sua preparação, são as suas métricas, são a sua preocupação. Se você não consegue mensurar, você não consegue melhorar, cara. Você tem que fazer, você tem que ter um planejamento comercial, tu tem que ter uma meta a bater, você tem que entender para as coisas acontecerem. Habilidade, atitude, tem que ter resultado também. Se você só está me ouvindo aqui, se você está até aqui, é porque eu falei para você que eu tenho uma empresa, acho que eu tenho uma empresa que tem mais de 27 filiais, que a gente tem mais de 10 mil alunos. Se eu falasse para você que eu sou o cara showman da internet, você não estava nem aqui. Porque tem que ter resultado. Eu só ouço. Por que eu comprei a mentoria do êxito na época? Eu fiz uma doação. Por quê? O Janguier, cara bilionário, senão eu não estaria lá. Então, tem que ter resultado. E como é que eu faço para esse crescimento, Chucrute, que você falou? Primeira coisa, escolha as pessoas certas. Se você tem um grande projeto, se você quer crescer, se você quer fazer algo para transformar o mundo, primeira coisa, escolha a gente. Mas tem um bizu aqui. Escolha as pessoas certas e tire as pessoas erradas. Tire quem te atrapalha, esquece isso. Sabe aquele cara que tu quer trazer um projeto, aí o cara, não, isso aí não dá certo não, porque lá em 1985 era dessa maneira. Passou, 1985, o mundo é outro. Tem inteligência artificial, tem um montão de coisa aí. O mundo é outro. Dá 3 feedback para ele. Se ele não resolver, deixa ele seguir. Porque ele está atrapalhando sua viagem. E é normal na viagem, é como se fosse um grande ônibus, que tem gente que tem um ponto que tem que sair para novas pessoas entrarem. E talvez quem te trouxe até 100 milhões não vai ser a mesma pessoa que vai te levar até 500 milhões. Talvez você vai ter que trazer gente mais qualificada. E é normal, você só tem que entender isso. Você tem que trazer as pessoas certas, nos momentos certos, nos lugares certos. É isso que faz a diferença. Você tem que envolver as pessoas certas. Você tem que dar pertencimento às pessoas certas. Você tem que dividir com as pessoas certas. Só quando eu falo para você isso, as pessoas querem vestir sua camisa. As pessoas querem fazer parte de um clube. As pessoas querem vestir, sabe? E você não entende isso. Você acha que é só sobre grana. Óbvio, grana é importante pra caramba. É a forma mais honesta de você reconhecer alguém, talvez seja grana. Mas quando eu falo de dividir, não é só dinheiro. Vou te dar alguns exemplos. Quando eu comecei lá atrás, que a gente era pequenininho, eu levava eles no churrasquinho de gato da esquina. Bateu a meta, vamos lá comemorar com o churrasquinho. A gente começou a crescer, eu levava eles no Porcão, agora a churrascaria é boa. Ano passado eu levei eles na Costa do Sauípe, no resort. Ano retrasado no Oceano, lá em Natal. Aí você podia falar assim, agora o cara nunca tinha andado de avião, é outro. Não. Eu lembro. Os olhos deles são o mesmo, o sentimento de gratidão é o mesmo que eu tinha lá no cursinho preparatório quando eu dava aula de graça. Porque não é só sobre grana. É sobre envolvimento, é sobre pertencer, é sobre fazer parte de um clã. É de estar junto, é de estar no mesmo propósito, é de estar unido, transformando o mundo por meio da educação. Ou independente de qual seja o seu negócio. Você tem que entender que eu tenho que fazer isso, eu tenho que entender. E isso é importante. Isso aqui é autoral que eu vou dividir com vocês, mas eu entendo de empresa como sendo isso aqui. Eu falo que para você entender numa empresa, uma empresa funciona para o Chucrute como se fosse um grande corpo. Né? Eu sou da educação, então o coração da minha empresa é o pedagógico. Se você está na área de tecnologia, se você está na área de serviço, eu não sei qual a área, a gente tem gente ouvindo aqui, gente do Brasil inteiro, eu acho isso muito fantástico aqui no Êxito. A gente faz isso muito de coração, porque, primeiro que você tem que entender, cara, o seu corpo, o que você faz, o seu corpo está batendo, não é diferencial, é obrigação. Por exemplo, aqui na educação, por exemplo, uma das empresas que eu tenho, cara, não é o pedagógico diferencial. Mentira, o pedagógico é obrigatório. É que faz, inclusive, aqui no meu jogo, tem escola que já morreu
O cérebro já está com morte cerebral, mas o coração está batendo, que o pedagógico é bom. Aliás, em muitas empresas que eu vejo, o negócio do cara é tão bom, mas aí ele não tem a organização, ele não tem o financeiro administrativo, que eu chamo de cabeça. E se você tem uma empresa, cara, desculpa, a empresa tem que dar lucro. Ah, Chucro, cara, não tem que dar lucro. Óbvio que tem que ter um propósito. Se eu falo de educação, eu falo de transformar a vida. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado. Eu envolvo gente, eu não tenho banco, não tenho fundo financeiro ainda por trás. Mas tem gente apaixonada, mas eu tenho noção que eu preciso trazer lucro. Então, a minha cabeça, que eu chamo de administrativo financeiro, tu tem que ter uma gestão administrativa, tu tem que entender. É por isso que você está aqui no Summit hoje, é por isso que você está aqui no Êxito, aprendendo com a gente. Você tem que entender de grana, você tem que entender o DREzinho lá, você tem que entender receita, menos despesa, igual a lucro, em grandes números. Você tem que entender isso, cara. E tem que entender coisas básicas. Se eu aumento a receita, a chance de aumentar o lucro é maior. Óbvio que faturamento não quer dizer nada. Às vezes eu vejo o cara faturando 100, 120 milhões e gastando 150. Ele não sabe de nada. E eu vejo gente com uma gestão boa, uma empresa de 7, 8 milhões, gastando 5, 6 com lucro. Entende? Então, esse negócio de receita é ego. O grande lance é quanto você deixa de margem, qual é o lucro que sua empresa faz, como é que está sendo a eficiência da sua gestão. É essa que faz toda a diferença. Eu falo que os olhos da empresa é o atendimento. Você não tem a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão, cara. Você chegou ali, você só tem aquela primeira chance. Não dá, as pessoas elas já vão te julgar os 3 primeiros segundos. É igual na internet. Então tu tem que alinhar com o seu atendimento. Tu tem que mostrar para ele aonde você quer chegar, qual é a meta, qual é o seu produto, o que você vende, por que você vende, como você vende. Isso faz a diferença, porque se ele não está alinhado, ele está fazendo besteira, cara. Só que o responsável é você, com tempo estratégico, pensando nisso, para as coisas acontecerem dentro da sua empresa. Mas não, tu está lá no operacional, samurai. Entende o que eu estou falando? Sai da operação, começa a ter tempo estratégico, começa a treinar gente, começa a alinhar com as pessoas, vai acontecer. A boca é o comercial. E às vezes eu vejo o cara gastou um lead na internet qualificado, trouxe gente, gastou um dinheirão. O cara é apaixonado pelo seu produto, pelo que você resolve. E aí chega lá na hora de fechar a matrícula, ou fechar o negócio, ou fechar a venda, ou fechar o serviço. O cara não vamos fechar contratos. Tem que deixar, tem que incentivar, tem que mostrar para ele como faz. O exemplo arrasta. Se você não lembrar disso, se você não souber disso, você vai ficar todo ano trazendo gente indo embora, trazendo gente indo embora. E quando você começa a entender isso, né? Quando seu coração começa a entender, e aliás, isso é uma dica importantíssima para você. O seu produto tem que ser um produto de qualidade, um produto de excelência. É isso que fideliza, é isso que faz que o LTV, que o cliente fique com a gente bastante tempo. É quando você consegue causar nele uma experiência, porque venda é emoção. É quando você consegue fazer algo diferente, mostrar de forma diferente, é quando você gera confiança e ele quer estar junto contigo. As outras pessoas da operação, os auxiliares, são os braços da operação, eles também têm que fazer parte do seu negócio. Cara, você tem que reunir o seu time sempre, independente da escala que ele está, independente da hierarquia, se é que tem hierarquia na sua empresa. Eu não sei se é vertical, se é horizontal, mas tem que estar todo mundo sabendo. Porque, vou te dar um exemplo real. Aqui, por exemplo, na educação, o cara tem um porteiro e aí ele não chega, vai para a sala dele, não dá um bom dia. Ele não chega, bom dia, como é que está o seu Flamengo? Como é que está a sua esposa? Como é que está o seu filho? Gente, se uma empresa é feita de gente, tem que ter um relacionamento. Aquele cara da portaria sabe muita coisa. Ele sabe se os alunos estão felizes, se os alunos estão infelizes, se os pais estão felizes, se os pais estão infelizes. Mas quantas vezes você ouve ele? Ah, não, eu sou o diretor, ele é o porteiro. Para. Esquece isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu não consigo enxergar um bom líder, um cara que cresceu muito, que ele não tem a humildade de entender que todas as pessoas são importantes na organização, independente da função que elas desempenham. Eu estou aqui com um cara que está operando o vídeo, ele é extremamente importante para isso aqui estar acontecendo. Eu não teria o conhecimento para fazer isso aqui acontecer, para eu estar aí na sua casa agora. Você entende? Ele é tão importante para mim quanto o Janguier, que é o presidente. Que isso?
Porque são pessoas, é gente, é a gente que faz as coisas acontecerem. Se você está aí ouvindo, é porque você começou a entender que gente faz diferença. A atitude da sua empresa é o marketing. Então, tudo que acontece e a forma como você comunica e a responsabilidade sua comunicar, isso é a atitude da sua empresa. O que você acredita, como você faz, como você mostra. E você tem que ser assertivo nisso, você tem que ser intencional. A corrente sanguínea é a comunicação. Cara, se ele não estiver circulando o tempo inteiro, parou, o corpo vai quebrar. A corrente sanguínea é a comunicação. Faça reuniões efetivas, rápidas, para de ficar discutindo o sexo dos anjos. Eles não têm. Cara, faça uma pauta para a reunião, faça um briefing, faça um debriefing, olhe nos olhos, entendemos, estamos juntos, estamos alinhados. É a única forma de dar certo. Senão não é reunião, é falação. E aquelas reuniões, estou cansado, reuniões de 1 hora e meia, que ninguém faz nada e não leva a lugar nenhum. Peter Pan, terra do nunca. Para! Vamos começar a melhorar. Isso depende de você, que é o líder. A alma de uma empresa é a cultura. Né? E o que acontece, como a gente constrói, e quando acontece quando a gente não está mais lá. Então, isso é a alma de uma empresa. E conforme a empresa vai crescendo, aliás, hoje tem inteligência artificial que pode te ajudar bastante nisso, né, cara? São os processos. Então, sim, sua empresa vai começando a crescer, então vai começando a desenhar os processos, porque isso é um facilitador. Então, se amanhã troca uma pessoa, tem um processo desenhado, as coisas ficam mais fáceis. É o norteador. Então, isso é importante. E eu queria falar para você, para a gente terminar isso aqui, que se você que está aqui hoje entendeu o que eu estou falando para você, se você quer construir um grande negócio, se você quer empreender aqui no Brasil, a primeira coisa, né, você botou na sua mentalidade, você começou a tocar no coração das pessoas, você começou a gerir o seu tempo, você começou a organizar, a melhorar, a ser mais efetivo, criar uma experiência única. Eu te dei vários insights aqui que eu fiz mundo real, que fizeram eu chegar até aqui. Você tem que entender que você tem que ter um time, que você tem que ter tempo estratégico para dividir com esse time, para você alinhar com esse time, para você incentivar esse time, para você mostrar esse time aonde você quer chegar. Porque se eles não souberem aonde você quer chegar e aonde você vai chegar, não vai chegar a lugar nenhum. E a sua empresa vai quebrar. Porque se você não entender que você tem que ter gente certa, no lugar certo, com treinamento certo, sendo efetivo, vai longe. O que eu queria dizer para você hoje, que você está aqui, é porque você tem um propósito, porque você é um empreendedor e você quer ser um empreendedor de sucesso, e você quer transformar o Brasil. Vale a pena sim. E se você começar a entender, você vai conseguir formar time para dividir esse tempo, para ter um tempo para se cuidar, para curtir, para viajar. E lembre-se, tudo é um processo, tudo tem um time. Você começa trabalhando muito, você começa aperfeiçoando sua gestão, melhorando, formando time, dividindo, daqui a pouco você está mais estratégico. Mas você não pode abrir mão de cuidar da sua inteligência emocional, de ter um autocuidado do seu físico, afinal de contas você mora nele. E de levar o seu time com você. Então, se eu cheguei até aqui, é porque eu estive e estou em ombros de gigante. Eu quero desejar para você muito sucesso, que você continue empreendendo. Se você precisar do Chucrute, eu estou lá nas redes sociais, eu estou lá no meu Instagram, Leonardo Chucrute. Vai ser um prazer imensurável falar com você. E, se você quiser, acesse o nosso site, institutoexito.com, ou baixe nosso aplicativo, Êxito Play, para ter acesso a mais de 1000 conteúdos online e gratuitos de vários mentores, caras que, assim como eu, fizeram, construíram, formaram o time e saíram do zero, assim como o nosso grande mestre, Janguier aí, que era engraxate e construiu, fez IPO, é bilionário, está na Forbes. Mas que muito mais que dinheiro, que você forme e dê valores às pessoas, que você seja um motivador, que você estimule. E acompanhe tudo sobre o nosso grande evento no perfil do Instagram, Summit Êxito, e fiquem ligados em nossas próximas palestras e eventos. Se fez sentido para você, se for compartilhar, me marca lá, Leonardo Chucrute, marca o Summit Êxito, marca o Instituto Êxito. Obrigado, beijo no coração, fica com Deus.
Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? Diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.